Eu vou fazer só uma abertura formal aqui para a gente entender, mas a ideia é que a gente bata um papo, sabe, gostoso e leve sobre os novos caminhos, cara, para o fotojornalismo. E o fotojornalismo nesse festival tem sido contemplado de uma forma muito ampla, tem sido contemplado da forma de contar histórias, cara. Sabe? A gente não fechou naquilo que se tinha há 2, 3 décadas atrás. Já o fotojornalismo está dentro de um jornal, está dentro de uma redação, está numa forma de contar história, cara, sabe? E eu acho que vocês são dois expoentes a entender este caminho, sabe? Esses novos caminhos, aonde ir com essa vertente. Então, tenho o prazer de estar aqui com Arnaldo Carvalho, que é editor executivo de imagens do JC, Jornal do Comércio, está lá em Pernambuco, tem um trabalho brilhante. Tem o João Weiner, que um fotojornalista, um documentarista, um cineasta, cara, um comunicador, um homem das imagens, né? E eu acho que essa conversa pode ser muito interessante para isso. São dois expoentes ali e muito interessante em dois polos do país, sabe? João Weiner criou, executou e formou a TV Folha, né? O Arnaldo também criou, executou, sabe, um caminho para a TV, para qualificar o fotojornalista, para expandir isso, né? E a ideia é que a gente fale um pouco, eu quero falar pouco, eu só quero apresentar vocês e quero um bate-bola mais gostoso ali entre vocês para a gente falar do lado interessante mesmo, é isso. Aqui não é um espaço para a gente reclamar da vida e chorar o que existia, o que poderia ser. É o que nós temos hoje, como que nós lidamos com isso, como que nós nos preparamos, aonde que nós buscamos profissionais, né? O Arnaldo dá vários cursos, o Arnaldo já deu curso em Goiás, já deu curso no Espírito Santo, formando profissionais com uma nova vertente, né? O Weiner já treinou a equipe do Globo, né? Então, como é que vocês veem hoje este caminho do contar histórias e saindo também das redações? Posso começar? Por favor. Bora. Ih, caralho. Tô com o telefone bem na hora aqui, foi mal. Peraí, muita calma, Tony, muita calma. Vamos tranquilo. Cara, eu acho que... Ai, cacete. Tocou de novo meu telefone, foi mal, gente. Tem edição, né, Tony? Tem edição, pra ficar lindo. Edição salva, tá bom. Cara, eu acho que o meu barato nunca foi fazer vídeo, ou fazer foto, ou essa coisa técnica. O meu barato sempre foi contar história. Eu sou um cara completamente apaixonado pelas histórias primeiro. Depois eu encontro desculpas ali para poder me aproximar delas. E a fotografia sempre foi uma dessas. Assim. O fotojornalismo para mim sempre foi a desculpa perfeita para eu poder me aproximar de algum assunto interessante que eu achava legal e que eu queria estar perto, mas que eu não tinha um motivo para estar perto. Então, eu acho que esse talvez seja um dos grandes baratos do fotojornalismo, né? Que você consegue se aproximar das coisas que você gosta, você consegue chegar perto, você consegue entender. Então, eu acho que tudo começa nessa paixão pela história. Quando você tem essa paixão pela história, a maneira com que você executa ela é o menos importante, muitas vezes. Assim. Tem história que funciona melhor com ensaio fotográfico, tem história que funciona melhor com um vídeo, tem história que funciona melhor com um poema, com um texto, com qualquer coisa. Então, eu meio que o meu fotojornalismo evoluiu um pouco para essa contação de história, né? E essa contação de história que pode acontecer de muitas maneiras, assim. E a tecnologia ela permite que a gente possa fazer isso. A gente não fique limitado a um jeito só de contar história. Me lembro de uma história legal que eu estava no Carandiru quando eu percebi que eu precisava do vídeo, né? Eu estava no Carandiru, fiz um trabalho lá de 98 a 2002, enfim, acompanhei o fim do presídio e tal. E eu desci no pátio do 8, estava tendo uma roda de samba e tinha um monte de preso cantando: se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. E eu comecei a fotografar aquilo achando que eu estava fazendo uma puta foto. Mas aí eu falei, mano, que foto, essa foto não é nada, entendeu? Tipo, essa foto, porra, é uma puta cena, mas eu não consigo fazer uma puta foto, porque os caras estão cantando e isso não vai sair na foto. Não adianta eu botar na legenda, entendeu?
E aí eu comecei a perceber a necessidade que eu tinha de usar outros elementos também, né, para poder contar essa história. Então, eu acho que o fotojornalismo está evoluindo um pouco para isso mesmo, assim, sabe? Tipo, importa menos a maneira. Eu me sinto um fotojornalista até hoje, com tudo que eu faço, mesmo quando eu estou dirigindo um longa de ficção, por exemplo. Né? Eu sinto, né, que tudo que eu aprendi, que tudo que eu trouxe do fotojornalismo está ali de alguma maneira. Quando eu estou fazendo um documentário, então, é, não sei, tem uma questão aí semântica mesmo ali que a gente precisa resolver, entendeu? Tipo, essa profissão virou uma coisa muito mais ampla do que ela era, né? Mas na essência de tudo eu sou um fotojornalista, assim. Então, é um momento que é complicado, mas é um momento muito interessante também, cara. Eu vejo muitas oportunidades nesse momento. Vamos lá. Eu queria começar agradecendo, né, o convite. A gente fica aqui um pouco mais no Nordeste, deslocado desse eixo sul-sudeste aí, tentando fazer um trabalho de formiguinha. Mas, assim, eu acho que tem uma palavra que me define, é muito tecnologia. Eu sou um cara que sempre fui apaixonado pela tecnologia. Isso eu sofri a falta da tecnologia lá atrás, em 1997, quando eu comecei como estagiário lá no jornal. Então, assim, sofri muito perrengue e não tenho nenhum saudade desse tempo que não se tinha essa tecnologia, como, por exemplo, permite hoje em dia a gente estar fazendo esse festival Foto BSB, todos conectados, cada um na sua casa, respeitando as normas de segurança, e poder trocar esse papo. O que a gente vem fazendo aqui é muito no sentido de... Não é novidade para ninguém que o mercado de fotojornalismo passa por uma grande mudança, né? Passa por uma grande crise. Então, você tem a crise do mercado, do modelo de negócio de jornal, você tem a crise das transformações que a própria profissão passa, e você tem as crises financeiras. Para a gente que está aqui é tudo muito mais difícil. Para chegar... Então, cabe a gente correr atrás e tentar estimular essa galera aí que está chegando aí e mostrar que, assim, nunca perder esse sentido da equipe. A gente, quando criou a JC Imagem lá em 2003, o nome não por acaso JC Imagem, a gente pensava só em fotografia. Hoje em dia a gente tem um trabalho muito grande nessa história do vídeo, tentando desenvolver narrativas, tentando desenvolver essa linguagem, que para a gente é tudo muito novo. E assim, eu tenho o prazer de trabalhar não só no jornal, mas trabalhar no sistema de comunicação, onde a gente tem TV, rádio e jornal. Então você tem uma gama grande de profissionais onde a gente faz trocas constantes de conhecimento e isso acaba evoluindo o padrão de todo mundo. Não é porque Arnaldo veio da fotografia que Arnaldo vai só trabalhar com fotografia. Eu acho que assim, hoje em dia eu entendo muito mais de tudo, de bitrate de áudio, de bitrate de vídeo, de saber estar ao vivo em todas as plataformas. Agora, tentando educar visualmente a galera, porque a gente está aí numa avalanche de imagens, muitas vezes fúteis, que passam nas nossas timelines, e aquilo acaba se tornando legal, que bonitinho, que fofinho. E eu que venho dessa escola do fotojornalismo, onde a foto deve emocionar, onde a foto deve informar e tudo mais, eu fico meio reticente. Eu vou inventando as maluquices aqui, com a TVJC, treinando gente. A gente, por exemplo, hoje em dia tem uma menina que veio da TV, que é a Roberta, que ela só vai lá só para operar streaming e também fazer umas edições rápidas no celular. Então, a gente tem treinado os cinegrafistas da TV, eles fotografam, os repórteres fotográficos do jornal, eles fazem foto. É uma coisa muito simbólica para a gente, eu estava conversando, sobre, por exemplo, esse ano, o maior prêmio de jornalismo aqui, de fotografia, que é o prêmio Cristina Tavares, foi ganho por um cinegrafista da TV. Ele estava na pauta, grampeado, ao vivo, fazendo ao vivo para o telejornal, pegou o celular e fez uma foto, essa foto foi publicada, página inteira do jornal, uma foto sensacional, e ele ganhou o principal prêmio de TV, de jornal, de fotografia, um cinegrafista de TV. Ao mesmo tempo que lá atrás teve fotógrafo ganhando prêmio de vídeo. Então, assim, a gente vem tentando internamente dar esses treinamentos, fazer com que os repórteres façam vídeo, fazer com que os fotógrafos façam texto, fazer com que os cinegrafistas façam foto. E assim, é tentar tornar cada vez mais os nossos profissionais melhores, porque amanhã eu estou em outro canto e eu sei que vou estar um profissional melhor. Essa é muito a pegada da gente. Você me lembrou que a gente... não, desculpa, contar que aconteceu o contrário, né? Na TV Folha, a gente ganhou o prêmio OESO de telejornalismo, dentro de um jornal impresso, em 2013. Então, foi exatamente o oposto também que aconteceu aqui. É sensacional, né? Porque assim, você tem essas amarras, de qualquer forma o mercado está mudando. Eu quero tornar um profissional melhor, porque eu não sei o dia de amanhã.
Arnaldo vai passar, o cargo de editor executivo de imagem vai permanecer lá, e isso é para fotografia, isso é para imagem. Mas eu sei que amanhã eu estiver no mercado aí fora, eu posso chegar para um cliente e dizer, ó, eu tenho um cardápio de coisas grandes para te oferecer. Né? Eu já acho até que é diferente, né? O cargo de editor executivo vai desaparecer e o Arnaldo vai seguir. Pelo andar da carruagem, quando você tem... E assim, não é só a fotografia, são as redações como um todo que estão mudando. A gente já teve 15 profissionais dentro da equipe, hoje em dia está com 6 fotógrafos. Né? Você tinha laboratoristas, hoje em dia você não tem mais laboratoristas. Você tinha 3 caras para tratar a imagem. Hoje em dia tem um cara que trata a imagem. Se brincar, daqui a pouco vai ser tudo automático. Enfim, é mudança mesmo dos perfis, e não é só da fotografia, é dos mercados como um todo. Juízes de linha de tênis estão para ser abolidos por causa da tecnologia. Então, assim, eu acho que cabe a gente procurar trilhar esses novos caminhos aí, mas sempre com a imagem como um fio condutor. Não deixar ser atropelado por isso. Vocês que têm mais experiência que eu na área de formação, na migração, eu saí da redação bem na transferência ali, né? Vocês sentem nos treinamentos de vocês com uma dificuldade, uma resistência das redações em se transformar? Como é que foi a tua experiência, Weiner, na criação do TV Folha? Teve fotógrafo que falou assim, eu não filmo, eu não quero isso, sabe? E é isso, eu acho que, pelo que eu te conheço, eu acho que você chegou nessa. Nós queremos contar história. A forma como a gente conta história é que... Mas teve muita resistência na tua equipe também, Arnaldo, quando você diz, olha, agora o repórter tem que saber filmar, o fotógrafo tem que saber filmar. Como é que vocês sentiram isso? Cara, eu acho que na TV Folha, ali, quando a gente fez essa transição, a maneira como ela foi feita foi tranquila, porque, na verdade, foi feita por mim. Se viesse uma imposição da direção, falasse, agora todo mundo tem que filmar, ia dar ruim. Mas como eu já era um cara que já estava fazendo isso, e eu que fui trazendo esse conceito, fui mostrando para a equipe que quando você está filmando, você não é menos fotógrafo do que quando você está fotografando, porque você tem que estar no lugar, você tem que estar com a câmera, com o equipamento, você tem que apontar, você tem que escolher a luz, você tem que escolher a cena, você tem que escolher tudo. Então isso não te faz, você não deixa de ser fotógrafo quando você está filmando. Você continua sendo fotógrafo, só que você é um fotógrafo que está captando uma imagem em movimento. Então, como eu já estava bastante tempo na Folha, então já tinha uma entrada com todo mundo ali, eu tive muito pouca resistência, muito pelo contrário, na verdade. O pessoal ensaiou uma resistência, mas quando a galera começou a ver que estava legal, que ficava, porra, todo mundo foi vindo, vários caras saíam para filmar pela primeira vez na vida e chegavam com material legal pra caralho, e a gente fazia uma edição super legal, e a galera se empolgava, queria fazer mais. Então foi uma transição muito tranquila por isso, assim, cara, porque eu já vinha fazendo isso, então era uma coisa que eu acreditava muito, não foi uma imposição. Se fosse uma imposição, eu acho que a gente teria mais problema. Poucos fotógrafos que na época falaram num filme, acho que todos os que falaram num filme na época, que foram 2 ou 3, já mudaram de ideia, já estão filmando também, entendeu? Eu entrevistei o Caio no domingo, ele falou isso. Ele falou que quando chegou a ideia, ele falou, eu não quero filmar. Aí disse que passou um tempo, ele começou a ver o trabalho de todo mundo e falou assim, eu estou equivocado, eu preciso filmar. E hoje ele é apaixonado pelo filme. Você não é menos fotógrafo quando você filma? Ao contrário, eu acho que você... De jeito nenhum, você vai sempre ser... Você pode ser sempre fotógrafo. Se você tiver sem uma câmera na mão, só dirigir, você vai ser fotógrafo. Sabe? Esse é o olhar papel, faz toda a diferença, né? O olhar faz toda a diferença, o visual e tudo. Quando você está... como o João Weiner falou aí da cultura, a gente quando fotografa tudo que a gente sabe. Então, quando você está filmando, você leva toda a sua bagagem de fotografia para lá também. E quanto à resistência, a gente não encontrou muita resistência, não. A maior resistência mesmo, a maior dificuldade da gente foi muito essa migração do perfil profissional. A fotografia, ela sempre foi, eu acho que de todos os campos, o campo mais democrático para absorver gente de todas as áreas. E a partir do momento que a empresa botou como política de RH você ter profissionais que entrariam como estagiário, vindos de universidades de jornalismo, começou a mudar um pouco desse perfil profissional, de gente saber mesmo que é notícia. Eu dei a cagada de lá atrás, em 1997, pedi para acompanhar um estágio não remunerado, eu fiz uma foto, e essa foto foi capa do jornal, e pediram para criar um carro, que é um centro de oportunidade, porque eu fazia jornalismo.
Então, assim, você tem muito essa mudança desse perfil, mas em resistência, acho que a maior resistência mesmo de parte da redação, muitas das vezes, parte por parte dos canetinhas, né, dos repórteres mesmo. Mas a gente não encontrou, não, em relação aos fotógrafos. Pelo contrário, todos eles gostam, assim, a gente sempre procura estimular esse trabalho em equipe, mostrar que todos eles podem ser bons, mas nenhum é melhor do que o outro, todo mundo junto, né? Então é muito nessa pegada da gente que a gente tenta desenvolver o nosso trabalho aqui. E para o profissional é muito bom, né, Arnaldo? Porque, na verdade, quando você é só fotógrafo, não é só fotógrafo, né? Mas daqui a pouco você vai ser demitido, entendeu? Porque todo mundo se fode no jornalismo, cara, entendeu? Não, E quando João, você se fuder, você tem uma outra coisa, outro lugar onde você pode bater. Quando você só sabe fazer foto para jornal, cara, cada vez mais você está limitado em relação a lugares onde você pode pedir emprego. Se você sabe filmar, você não tem só os jornais para procurar, você tem produtoras que fazem docs, você tem um mercado se abre gigantesco na sua frente quando você adquire essa expertise. Quando o cara que só filma, o cara que só fotografa hoje, cara, para os poucos que ainda, né, se recusam, estão aí se matando para frilinha de 300 conto, entendeu? Tipo, frilinha que é o preço de uma faxina quase, assim, sabe? Então é foda. Acho que é importante o profissional ele poder ter essa experiência para ele poder ampliar as possibilidades de trabalho que ele vai ter no futuro no dia que ele for demitido do jornal, porque fatalmente todo mundo vai ser um dia, cara. Assim, não é fácil a pessoa estar, como eu estou, há 22 anos na mesma empresa. Né? Hoje em dia, os jovens chegam no mercado de trabalho e com um ano, eu estava falando com o Tony, com um ano, diz, pô, o que foi que eu fiz para mudar o mundo? Eu não mudei o mundo ainda e vai-se embora para outra. Cara pálida, com 20 anos você não consegue mudar o mundo, mas eu acho que você pode deixar sua sementinha para continuar em frente e marcar uma geração, porque quando eu olhar para trás, eu sei que muita coisa mudou e que eu contribuí para que aquilo acontecesse. A TVJC é uma coisa incipiente, não chega junto da TV Folha, nada. É uma coisa que a gente começou, até hoje em dia a gente roda com webcam, mas a gente já teve a oportunidade de fazer spin-off do digital para o impresso, para o offline, entendeu? Se a gente rodar pilotos de chefe de cozinha e você começar com isso no Facebook, desenvolver uma linguagem e ficar tão bacana que esse programa seja abarcado pela sua TV. E esse cara, hoje em dia, que é o chefe de cozinha, o Rivandro, ele está no SBT com um programa diário e tudo mais, e você poder estar desenvolvendo essa linguagem. Se eu fosse dizer, a coisa que eu menos faço hoje em dia é fotografar. Propriamente mais essa direção de fotografia, mais de estar pensando como a gente vai estar se aproveitando das tecnologias que estão na mão aí. Agora, por exemplo, está tendo um programa que, se brincar, está no ar, o Conexão, que é diariamente. Eu treinei uma repórter, Larissa, que ela faz magistralmente com o celular na mão. Ela faz um programa todinho, em sessão de VT, espelhamento de tela, mostrando tudo isso direto da tela do celular dela. E a gente está ao vivo no Facebook, no YouTube, na TVJC, isso tudo do smartphone, com um microfonezinho desse como esse daqui. Quando é que você ia pensar isso? Então, assim, cabe a gente que está à frente da imagem também, para não perder esse trilho aí, né? Porque eu estava dizendo para a Tônia, assim, muita gente tem muita história de compartilhar o conhecimento lá também e permitir as oportunidades iguais para todos. Dizer assim, galera, ó, o trem está vindo aí, viu? Cabe a você entrar nesse trem e ir com ele. Cabe a você ficar parado na estação e deixar o trem passar, mas também você tem a opção de se jogar na frente do trem e o trem passar por cima de você. É da cabeça de cada um, mas a gente está botando as mesmas oportunidades para todo mundo, promovendo os treinamentos e onde vai dar, eu não sei não, eu sei que a gente está indo. Mas eu acho que uma coisa muito legal. Desculpa, Wagner, eu acho que é uma coisa que é muito importante e eu vi muito, por exemplo, no trabalho do TV Folha. A gente já viu outras experiências pelo país de jornais, de pequenos grupos a querer fazer um conteúdo de audiovisual. E quando se coloca a palavra TV, a pessoa parece que se formata de um jeito que vem até aquela imagem antiga do tubo de TV ali, e a pessoa quer fazer uma coisa ali, padrão Globo, ao padrão mais alternativo que não é Globo, que era aquela coisa que fazia Gazeta antiga, né? Mas eu acho que o mais importante que vocês conseguiram imprimir, e eu conheço mais o teu trabalho, mais o trabalho do telefone, é desenvolver uma linguagem, né? É entender que tipo de histórias você tem na mão, que tipo de profissional você tem na mão, quanto de recurso você tem na mão e saber tirar o melhor possível. Estou errado? Que é esse o caminho? Não, cara, eu acho que o grande diferencial da TV Folha, que começou em 2010, né, já vai fazer 10 anos, cara, olha isso.
foi o seguinte, naquela época todo mundo falava, não, precisa filmar, as redações precisam filmar, precisa filmar, precisa filmar. E todo mundo meio que dava a câmera para todo mundo, comprava, e o chefe, ela comprava um monte de câmera para todo mundo, falava, agora todo mundo filma. Só que ninguém parava para falar de linguagem. Ninguém parava para falar que tipo de filme que a gente quer fazer. Que tipo de, né, como é que a gente vai trabalhar a linguagem, como é que a gente vai trabalhar a narrativa. Então, acho que o nosso grande diferencial foi esse. A primeira coisa que a gente fez foi abolir completamente a linguagem da TV. Né? A gente não é uma TV. Aliás, eu nunca gostei do nome TV Folha. Por mim, ia ter outro nome. Foi uma imposição da direção. Porque eu acho que não condiz com o que a gente está fazendo chamar de TV. TV é exatamente isso que você falou, lembra uma coisa antiga. Então, a gente começou a falar de linguagem. A gente adotou a linguagem do documentário como linguagem, né, que a gente ia correr atrás. Eu tinha acabado de lançar um documentário sobre a pichação, enfim, estava muito nessa pilha. E a gente começou a fazer esses mini-docs, né, de 4, 5 minutos ali dentro da redação. E aí a gente começou a trazer, né, porque qual que é a grande diferença da linguagem do telejornalismo para a linguagem do documentário que a gente escolheu para fazer? E que eu acho que talvez a nossa grande inovação ali não tenha sido nem a linguagem, que a linguagem é uma linguagem que já existia, mas foi adaptar essa linguagem para o jornalismo diário. Isso acho que foi o nosso golaço. A gente conseguia adaptar essa linguagem, que era feita com tempo, com calma, com cuidado, adaptar para a pauleira da redação. Isso a gente conseguiu fazer muito bem, né? Manter uma qualidade de doc. Mas qual que é a grande diferença de linguagem ali que a gente tem na TV? Eles têm uma linguagem que é muito óbvia. É uma linguagem que, assim, o William Bonner, ele falou uma vez que o telespectador do Jornal Nacional ele considerava uma espécie de Homer Simpson, que é um cara meio retardado, entendeu? Que você tem que pegar ele pela mão e falar assim, olha, isso aqui é um mouse, entendeu? Isso aqui é uma, sabe? E você tem que ser muito didático, que não é um problema, eu acho que é importante, tem que ser assim, o público deles é esse, normal. Mas a gente começou a trazer uma linguagem do documentário, a gente começou a usar elementos que não eram comumente usados no jornalismo diário. Então você trabalha com humor, você trabalha com ironia muitas vezes. Muitas vezes eu não preciso dizer exatamente o que uma coisa é, eu posso simplesmente sugerir e deixar trabalhar com a imaginação de quem está assistindo, usando uma trilha um pouco mais elaborada, usando uma fotografia um pouco mais elaborada, sabe? Usando elementos muitas vezes que vêm da ficção. Né? Então a gente tem essa coisa de criar personagens na ficção que a gente trazia para cá, de criar antagonistas, entendeu? Então você tem o cara que está de um lado, você tem o cara que está do outro, aí você cria um conflito, aí esse conflito tem um turning point ali no meio. Eu acho que talvez uma das grandes... A parte de fotografia foi fácil de resolver na TV Folha, porque a gente tinha muitos fotógrafos muito bons e muito talentosos e que tinham um puta olho, e que super inteligentes e tudo. O grande barato foi desenvolver a montagem. A gente desenvolveu um time de montagem muito foda, e a montagem fazia a diferença. Porque você pode ter um puta material maravilhoso. Se você não tiver uma edição foda, cara, se não inovar na edição, aquele material fica sem graça, entendeu? Então, eu acho que o grande segredo está ali. E aí teve uma coisa muito legal na TV Folha, que eu tinha meu primeiro time de montadores, eles eram 4 montadores. Eu trouxe 2 montadores que eram jornalistas, e outros 2 montadores eu peguei um que tinha feito belas artes, que era um artista visual, que fazia after, motion, essas coisas, e trouxe um cara que fazia cinema. Eu chamava os estetas e os jornalistas. O que aconteceu quando eu botei os 4 juntos? Os estetas aprenderam com os jornalistas a ser jornalistas. E os jornalistas aprenderam com os estetas a fazer um troço mais elaborado, mais bonito. Aí a coisa começou a funcionar, quando a gente encontrou esse equilíbrio entre estética, que é super importante no documentário, e a informação que vinha dos jornalistas. Para a gente que está dentro do sistema, é muito mais difícil, às vezes, imprimir essa linguagem da narrativa, por exemplo, no documentário do personagem, do repórter não aparecer na tela, porque o repórter de TV está acostumado a fazer a passagem, a aparecer na tela. Ele não está acostumado a colher o material, aí pensar uma narrativa onde a história é contada pelo personagem. Né? E o vídeo digital tem muito isso, e a história é contada pelo personagem. E o repórter desapegar um pouco disso é meio difícil, porque a galera que já trabalha com a TV tradicional não quer sair da frente da câmera. Então, você tem, no meu caso aqui, a gente tem que ir para a rua e, vamos dizer, empacotar de 2 formas. Você tem que voltar com material digital e você tem que material para o offline, e o repórter tentar construir a narrativa dessas 2 formas. Mas hoje em dia começa a fluir as coisas melhor, porque é a prática mesmo que vai levando. Ninguém... Assim, para a gente é tudo muito novo. Eu tive a oportunidade de participar do treinamento do Facebook, do Digital Video Accelerator, que trouxe várias férias para poder dar um caminho aí de onde seguir. E a gente vai se incorporando, né? Buscando bons exemplos aí fora e também criando nossas coisas. Eu acho que é muito por aí, é muito do feeling.
da galera mesmo. O olho do fotógrafo ninguém vai nunca superar. Tanto é que os especiais mesmo... Até eu gosto muito mais da captação com as câmeras DSLR do que as câmeras tradicionais de broadcast, pelas possibilidades que ela tem, por desfoque, por a gente trabalhar com fotografia. Então, são adequações que a gente vai buscando. Não é fácil, não. Não é nada fácil. Mas não. aí, o que a gente fez lá na TV Folha? Eu passei por essa dificuldade, né, dos repórteres todos e dos caras quererem imitar aquele formato de televisão. A gente começou a trabalhar assim, acho que talvez um dos grandes diferenciais da TV Folha tenha sido, primeiro, dar o protagonismo, né, no vídeo era do fotógrafo, não do repórter. O repórter ele faz a matéria dele e quem vai cuidar do vídeo, quem é o responsável pelo vídeo é o fotógrafo. Isso já trouxe uma responsabilidade maior ali para a fotografia. Aí como é que a gente resolveu essa questão do repórter de um jeito muito legal? A gente começou, em vez de eu pedir para o repórter fazer um texto para a TV, que ele jamais consegue fazer, fica sempre uma bosta, entendeu? Porque exatamente o cara não é um cara de TV, enfim, o cara está num outro lugar. A gente assumiu que o repórter da TV Folha não é um cara de TV e nem vai ser, e a gente não quer que seja, porque a gente não quer competir com a TV. Ele é um repórter de texto. Então, o que a gente fez com ele? Toda vez que eu precisava construir essa narrativa, em vez de eu pedir para ele criar uma narrativa, para ele criar um texto, eu entrevistava o repórter sobre a matéria que ele fez. Eu transformava um repórter num personagem da minha própria matéria. Aí eu sentava o repórter ali e falava assim, se o cara chegou da rua agora, eu falava, porra, você tá vindo da onde? O que aconteceu aí? Entendeu? Onde você estava? Aí ele começa a contar mais ou menos o que ele viu na matéria, e isso que ele me conta acabava funcionando como a minha base narrativa para o vídeo. E aí, dentro dessa base narrativa, a gente desenvolveu um jeito de fazer entrevista que é muito legal. Eu começava a entrevista com o repórter fazendo perguntas que estimulavam respostas descritivas. Então, eu falava, é o que, como, onde, quando, por quê? Aquelas perguntas básicas do jornalismo ali. Onde você estava, o que aconteceu, o que foi? Ele me descrevia tudo. Depois que ele me descrevia tudo, eu fazia perguntas para ele que estimulavam respostas de análise e opinião. Então, eu falei, mas o que você achou desse tema? Mas por que é isso? O que não sei o quê? O que isso impacta lá na frente? Aí ele empacotava aquela análise e opinião. Com isso, eu tinha metade da entrevista com o repórter fazendo perguntas que estimulavam respostas descritivas e metade das perguntas fazendo perguntas para ele que estimulavam respostas de análise e opinião. Quando eu juntava isso na timeline, eu tinha o roteiro do filme. Aí eu vinha cobrindo com as coisas que tinham sido gravadas na rua. Cara, esse esquema é matador, ele funciona bem pra cacete, assim, cara, é muito legal. Enfim, então foi uma maneira que a gente conseguiu encontrar para a gente não parecer TV e a gente conseguir fazer um negócio diferente, assumindo quem a gente é. Somos um jornal de impresso fazendo vídeo. É isso que a gente é. Não queremos ser TV. E funcionou muito. E só retrocedendo um pouco, quando o João falou daquela necessidade que antigamente dizia, não, fazer vídeo de tudo ficava uma loucura, porque chegava 1 milhão de vídeos para você. No final não tinha uma edição, era apenas botar uma vinheta de abertura, uma vinheta de encerramento e pronto. E você acabava botando 20 vídeos no dia no ar, 10 acessos de um, 20 acessos de outro, em vez de centrar fogo. E aí você começa também a mudar a mentalidade dos editores, que começaram a dizer, quero um vídeo para isso, quero um vídeo para isso, quero um vídeo para isso. Peraí, não é quero vídeo. Isso vale a pena vídeo, vale a pena ter vídeo, vale a pena ter foto. Essa história a gente vai contar de que forma. Então, assim, você começa a trabalhar de outra forma, porque senão era uma loucura. Eu só tenho um editor, eu só tenho um montador aqui dentro. Ele estava para contratar um estagiário, mas a pandemia não deixou, então está em suspenso a contratação do estagiário, porque não dá. Eu acho que o ponto-chave mesmo é isso, é entender a história como ela precisa ser contada, né? Tem história até que você fala assim, ela é para ser um texto, né? Tem história que é para ser um curto, é para ser um longo, é para ter foto, é para ter um ensaio. Eu acho que isso é o nosso papel, de entendermos como que essa história deve ser contada, né? Eu tenho muita pegada de proporcionar. Vai lá. Eu acho que aí, como hoje também nós temos essa coisa muito independente, né? Eu hoje sou um profissional independente, é buscar o veículo certo para aquela história que eu quero contar, né? Então, se eu tenho uma história que vai ser contada, eu fiz um projeto há 2 anos atrás que eu criei uma graphic novel, sabe? Fiz uma parceria com um ilustrador, né? Então era metade foto, metade desenho, cara, e eu fui num caminho que... Então acho que isso também hoje, em termos de mercado, é muito importante, sabe? É você subverter a ordem, não esperar chegar, né? É você, que história eu tenho para contar? E quem pode publicar essa história, sabe? Aonde que eu posso desovar essa história? Porque voltando àquelas histórias, aqueles velhos preciosismos, dizer, ó, se a gente for pensar, como o João falou,
Vídeo são 30 frames no segundo, são 30 fotos no segundo, né? Então, assim, ninguém quer, não quero fazer vídeo, quero fazer foto. Hoje em dia, as câmeras, você filma em 4K, você pode isolar um frame e tudo mais, e aí, isso é foto ou não é? Aí a gente só leva para o outro, mas a questão tecnológica, o que eu mais gosto, assim, de passar para a galera, e é uma tônica minha, justamente proporcionar experiências, né? Através da imagem. Seja ela imagem 360, seja ela através de câmeras que voam, que sejam os drones, voando ao vivo ou não. Hoje em dia a gente não voa mais de helicóptero no caso da madrugada, mas eu fico ao vivo o tempo todo através de drone, drone voando ao vivo. Quanto a gente não economizou com isso através de uma câmera que voa? E hoje em dia eu sou o piloto e sou o câmera. Antigamente eu ia em cima do helicóptero, era somente câmera e tem que ter um piloto muito bom para isso. Então, assim, é muito de proporcionar essa experiência, tendo a imagem como fio condutor. Se isso vai resultar no vídeo, vai resultar na publicação do impresso, aí vai ser como a gente vai entregar em que plataforma. Mas até a experiência mesmo do usuário no smartphone, 80% do material hoje em dia consumido é via smartphone. E aí, a galera está pensando em captar esse material para ser consumido principalmente no smartphone, independente da tua foto ser apresentada em vídeo ou ela como foto. Então, assim, são coisas que a gente vai trazendo, elementos que a gente vai trazendo para o dia a dia, que vai só aumentando e expandindo o nosso horizonte, dizendo, não, isso daqui vai dar legal para isso daqui vai dar legal para isso. E se a gente fizer assim, é não ter compromisso com erro, não ter medo de errar. Né? Ninguém tem compromisso com erro, é não ter medo de errar. É tentando... Dizem na lei das startups que quem não faliu 5 startups ainda, nunca criou uma. Então, assim, não ter medo, é experimentar, é jogar para o público, é acompanhar a métrica, é ver feedback, é fazer teste AD. Então, é muito, muito disso daí. Eu acho que tá super interessante vocês dois, porque tem uma pegada assim. Arnaldo está muito focado na tecnologia, né? De domínio, de pesquisa, de experiência, né? E o Wagner deixa a tecnologia para o depois, né? É o encontrar a história e aí depois a tecnologia. Assim, tô equivocado, sabe, dessa importância que eu vejo vocês colocarem no discurso? Porque, assim, eu acho que as realidades são bem distintas quando você tem a TV Folha como uma unidade própria e a gente não tem uma TV JC como uma unidade própria, né? Que você tem a produção, a gente vem sempre a reboque dos outros, muitas das vezes a reboque dos outros. Lógico que a gente tem autonomia para produzir nossas próprias coisas, mas a partir do momento que você é pautado, que você não está se pautando, eu acho que cabe muito mais a gente estar dominando todas as tecnologias para quando a gente for impactado por aquele assunto, a gente dizer, opa, de que forma eu vou contar essa história? Logicamente que os fotógrafos ficam à vontade para criar suas histórias e tudo mais, e ir atrás, como, por exemplo, a gente tem gente produzindo agora na pandemia material de dentro do próprio apartamento, que eu acho que todo mundo tá fazendo por aí. Mas aí, cada um contar a sua história. Se você pensar como é que está sendo a minha vida na pandemia dentro do meu apartamento, a vida de Tony dentro da pandemia no apartamento, a vida de João dentro do apartamento na pandemia, são 3 histórias diferentes que elas acabam se complementando. E como é que vai ser contado isso? Eu posso contar através de um time-lapse, João pode contar através de um vídeo e tu contar através de um vídeo 360. Então, aí cabe a você pensar de qual a melhor forma que você vai querer entregar para o público aquilo. Cara, é total. Eu acho que a gente tem que encontrar o balance, né, entre a boa história e a tecnologia e a maneira como você vai fazer. Agora é aquilo, né? A essência continua sendo a história. Né? Eu acho que o Tony falou um negócio que é isso mesmo, cara. Quem manda é a história. Eu sempre pergunto para a história como é que ela quer ser contada, quase assim, sabe, cara? E aí a história que vai me dizer o que eu tenho que fazer ali. Então, isso é muito divertido, na verdade. É muito, muito mais divertido até do que só fotografar, aquela coisa Aí só eu queria também aproveitar e levantar um outro assunto também, que eu acho que tem a ver com isso, né, em relação à tecnologia. Eu acho que tem uma mudança muito grande que vai acontecer e que eu falo dessa mudança já há bastante tempo, mas eu acho que ela está cada vez mais próxima, para o fotojornalismo. Eu acho que vai parar de fazer sentido você mandar um fotógrafo para a rua para pescar um clique. Né? Eu acho que à medida que as câmeras estão ficando cada vez maiores, né, a resolução delas, a gente já tem a 4K, 8K, enfim, a próxima geração de câmera vai vir com um tamanho maior ainda, com mais megapixel que a realidade, como a gente brinca às vezes, né? Afinal de contas, né, quantos megapixels tem a realidade? Eu não faço a menor ideia. Mas as câmeras estão ficando tão grandes que não vai fazer sentido você mandar um cara com uma câmera para ficar pescando clique, para você ter que contar com a competência e com a sorte do cara para ele apertar o botão na hora certa.
Sendo que se você for para a rua, fizer um vídeo daquela situação, né, você está fazendo ali 24, 30 frames por segundo. Eu imagino que o fotógrafo, na verdade, vai ser esse cara que vai sair com essa câmera, que é uma câmera pequena, mas com uma resolução muito grande. O cara vai filmar a porra toda, né? Esse material vai chegar na redação. Uma parte vai para edição de vídeo, outra parte vai para edição de foto. Vai ter um cara que vai editar esse vídeo, vai ter um cara que vai escolher os frames, que vão ser os frames estáticos, que vão ser publicados no impresso e no site, né? Isso tem uma mudança muito grande, porque a gente viu no fotojornalismo, né? O Tony é testemunha, né, disso também, a perda de importância do editor de fotografia. O editor de fotografia foi perdendo importância dentro da redação, cada vez menos. A maioria da redação começou a abolir o editor de fotografia e dar para um Zé Mané qualquer fazer isso, entendeu? Eu acho que esse movimento, a gente acaba tendo a volta do editor de fotografia como uma figura importante. Porque antigamente o editor de fotografia ele pegava 12 filmes de 36 e tinha que se achar boa ali dentro. Era difícil pra cacete encontrar boa em 12 filmes de 36, entendeu? E do mesmo jeito que é muito difícil você encontrar o frame certo dentro de não sei quantos milhões de frames que a gente está fazendo. Então o editor de fotografia volta com uma força muito grande nesse modelo. Então eu acho que a gente está meio que caminhando para esse lugar. Assim, queria saber o que vocês acham disso. Eu não vejo muito sentido daqui a pouco, com essa resolução de câmera, você mandar um cara ficar pescando o momento decisivo, com que o Cartier-Bresson que me perdoe. Mas essa busca pelo momento decisivo vai ser muito mais um retrato que você vai fazer, que você deixa o cara durante 3 minutos na frente da tua câmera, você vai ter todas as expressões que ele fez nesses 3 minutos. Você não precisa ficar contando com a sorte de você clicar na hora que ele piscou, que ele fez tal coisa, enfim. Eu acho que a gente está indo para esse caminho. Isso já é realidade com os print screens, né? Que a turma tira aí da tela. Agora, assim, o que é que a gente tem praticado aqui? Logicamente, questão de custo, porque diminuiu. Antigamente, a gente com a matéria, vamos dizer, uma batida na esquina com a vítima. Aí você chegava lá, tinha uma equipe da Rádio Jornal, uma equipe da TV Jornal, uma equipe do Jornal do Comércio. Para fazer, um cara fazer o vídeo, o outro fazer a foto, e o outro fazer o áudio. E isso daí ia para o ar rapidamente, ia só para o site. Muitas vezes não ia para o impresso depois, no outro dia. Como foi que a gente implementou? Foi treinado todos os cinegrafistas da TV, que eles hoje em dia trabalham com DSLR também. Nossa TV, a maioria trabalha com DSLR, que eles estão na rua nessas pautas hard news. Porque TV, a gente está na rua fazendo matéria para a edição do meio-dia, para o jornal do fim da tarde. Aquilo é um material quente. Para o impresso do outro dia, isso provavelmente vai interessar hoje em dia, né? A gente viu como os impressos encolheram. Então, eu tenho muito mais a minha equipe de fotógrafo liberada para as produções especiais, para as matérias especiais, para as matérias do domingo, ou um caderno especial, projetos especiais que surgem, porque os cinegrafistas da TV estão aptos a fazer foto. Da mesma forma que nessas produções especiais, os fotógrafos com o olhar deles vão trazer material para ser aproveitado para a TV. Então, é nesse sentido que a gente tem trabalhado, né? A 5D, a Mark IV, você filmando em 4K, você isola o frame, né? Que você faz página inteira. E dela mesmo você só basta escolher o frame. Agora, e aí? Servidor, e aí? Cartão para poder capturar e armazenar todo esse material. E a gente já entra em outro espaço de hardware, de software. Mas é isso. Quando foi que a gente pensou que robôs estariam em Marte, comandados por aqui, fotografando e mandando foto? Eu acho a fala do Wagner muito interessante e muito corajosa, porque assim, parece que tem um mito que você não pode falar que o fotojornalista não vai ter o seu papel, assim. Parece que as pessoas desabam em cima de você, assim. Eu concordo muito com esse ponto, Wagner, assim. Principalmente para a coisa do hard news, do dia a dia, não vai compensar você colocar um fotógrafo, assim como a gente já felizmente acabou com o fotojornalista checador de pauta, né? Qual o sentido de você tirar um cara de um ponto X para andar 15 quilômetros para fazer um caminhão entalado, sabe? Sendo que você tem o cidadão que faz, te manda, aí você vê se remunera ou não remunera, não é entrar nessa questão, mas é usar essa qualificação dessa pessoa para algo maior. Eu acho até que vai valer esse pescador, sabe, Wagner, do clique, mas ele vai entrar como uma cereja do bolo, sabe? Você vai botar o nome X, do olhar X, que vai fazer aquela, vamos chamar de arte, né? Assim, é como se hoje você mandasse alguém para o Pantanal, para a Amazônia, para pintar um quadro, sabe? Cabe isso, né? Cabe esse espaço, mas eu acho que vai chegar esse requinte, assim, sabe? Vão ser poucos os fotógrafos que vão ser pescadores de
de momento ali, utilizando essa arte que é uma das coisas mais recentes, eu costumo brincar que é uma arte antiga, né? Porque é isso, a portabilidade, né, do vídeo, né, o lançamento do novo celular da marca X sai com filmar em 8K, sabe? É isso, 30 segundos ali eu tenho todas as expressões de todo mundo ali e eu vou poder escolher, né? Então, eu acho que tem essa facilidade mesmo ali de encurtar caminhos e muitas vezes deixar a fotografia, né, esse quase preciosismo desse momento peculiar ali na mão de profissionais mais experientes até, não sei se o termo seria experiente, né, mas é você pegar um olhar de Antônio Gaudério, por exemplo, que é o cara que entende o momento, o olhar de um Lalo, falando de profissionais que nós conhecemos aqui, brasileiros, contemporâneos nossos, né? Mas para o dia a dia eu acho que o caminho é o filme mesmo, né? A gente já vem fazendo isso, Antônio. E traz o editor. Volta, o Weiner foi muito pertinente nisso. Traz o editor. Tem que ter alguém que vai entender, conseguir olhar e bater o olho e falar, esse é o frame. Lembrando só que isso eu acho que vai acontecer dentro da redação, tá? Eu acho que nos trabalhos pessoais das pessoas, nos trabalhos em que você tem mais tempo, isso é outra coisa. Estou falando do cotidiano de uma redação, né, de jornal ali, do jornal diário, mas por aí, assim. Sim. A fotografia é a fotografia. A gente fala dessa produção de massa e de massacre, que eu costumo dizer, né? Que é quase um massacre você botar um cara para pescar a grande imagem todo dia, assim, né? Era um trabalho... O máximo respeito a essa galera que vai para a rua, Tony. Eu tô há mais de 10 anos praticamente dentro da redação. A última vez que eu saí foi naquela matéria da fome, para fazer o material. Máximo respeito a essa galera que está na rua todo dia, carregando esse peso todo. Não é a última vez que eu saí foi só para ganhar um prêmio ELSA, depois... Não, a humildade é ótima, né? A última vez que eu saí foi só para ganhar um prêmio ELSA. Da redação, depois de 10 anos interno, eu me vi um mix. A gente é tudo aquilo que a gente absorve, né? Então, assim, eu tive excelentes profissionais passando pela minha mesa de edição e seu olhar acaba se tornando aquilo também. Você se vê um cara mais maduro quando você volta aí para a rua. Mas o máximo respeito a essa galera que está no dia a dia na rua, no front, né? Debaixo de sol, levando... Não é nada fácil essa galera que cobre política em Brasília, por exemplo, de estar com a lente 300mm, 400mm, uma 300 ou 400 em cada um para fazer. Então, assim, são os ônus e os bônus da profissão que tem. Mas eu, por exemplo, dentro do jornal, chegou o meu diretor de redação para dizer, Arnaldo, olha, eu quero que a principal coisa que você não se preocupe aqui dentro seja o jornal impresso. Como é que isso entra na cabeça de vocês? Eu que vi como todo de fotografia. Porque ele quer me dedicando a projetos digitais, ajudando a empresa nessa travessia digital. E isso é muito positivo quando você tem um cara que vem da fotografia para estar lá. É a imagem, né, que está à frente, tentando dominar esses processos e indo também nesse... Eu acho que assim, nos primeiros vagões da locomotiva. Eu acho que a gente está aí para isso. Eu queria que acho que a gente caminha para dar uma encerrada ali, embora a gente seja livre ali, é que eu acho que a ideia é que a gente tenha uma conversa instigante também, e como tem muita gente nova que vai nos ver, eu queria que vocês falassem um pouquinho de referência. Quem são referências para vocês hoje? E eu não falo de fotojornalismo, eu falo de contador de histórias, de lugares, porque eu acho que isso vai ser muito bacana para essa garotada que admira vocês e que quer entender um pouco um pouco mais de que água, de que fonte vocês bebem água. Cara, eu tenho consumido muito documentário, né, Tony? O que eu mais eu tô até meio por fora do que está sendo feito de novo na fotografia, no estilo ali, no fotojornalismo, assim. Eu estou consumindo documentário loucamente, assim. Tenho visto tudo, né? Eu gosto até de documentário ruim, cara. Que até isso eu acho graça. Então, cara, não sei, tem tanta coisa legal, mano. Tem tanta coisa boa sendo feita, assim, sabe? Tem tanta coisa. Tenho pego os grandes prêmios de documentário e, enfim,
pego a lista e ido atrás dos filmes. Não sei, eu tenho dificuldade de citar grandes referências assim, porque são muitas. Eu não tenho uma referência muito. Eu tenho pensado muito, né, fazendo documentário, que na necessidade que a gente tem de conseguir construir uma narrativa que vá além da história, né? Eu brinco muito, uso muito o exemplo de que o Titanic não é um filme sobre um naufrágio. O Titanic é um filme sobre uma história de amor. O naufrágio ele colocou como pano de fundo. Então eu gosto muito desses documentários que conseguem contar uma história sem ser muito diretos assim. Talvez um grande exemplo desse seja aquele documentário The Act of Killing, né, o ato de matar, que é um documentário feito na Indonésia, que um cara foi para lá filmar a história ali do massacre de milhões de pessoas que eram consideradas comunistas ali no regime militar deles, e como esses caras estão no poder até hoje, eles descobriram que eles têm um orgulho muito grande disso. Aí o cara voltou acho que para Noruega, se não me engano, não lembro de onde que ele era, o cara, o Josh Oppenheimer. E ele arrumou uma grana, ele voltou para lá e ele ele pegou os matadores e pediu para os caras recriarem os massacres que eles faziam, como se fosse filmar uma ficção com atores. Então ele deu para os caras dirigirem um filme sobre as matanças que eles faziam. E o filme dele, na verdade, virou o making of que ele estava fazendo. E cara, é um filme tão genial, uma maneira tão incrível de contar uma história de uma maneira. Então eu procuro muito isso, assim. Eu tenho procurado muito documentários que consigam contar com essa camada, que é uma camada mais lúdica mesmo, assim, né? Então, enfim, não lembro, cara. Mas daqui a pouco eu mando para você algumas referências legais, alguns filmes legais aqui. Sou meio lesado para isso. E você, Arnaldo? Então, Tony, é assim, eu tenho consumido muito, eu tenho assistido muito Netflix, tá? Sem querer fazer propaganda, mas os documentários, gosto muito de filmes de plano de sequência. Eu sou fã de Rayman, eu sou fã de 1917, eu sou fã de Rayman and Birdman, de 1917. Né? Gosto, tenho experimentado alguns filmes. Agora a Netflix lançou filme, já tinha lá atrás o Bandersnatch, que você vai escolhendo a narrativa, a cada medida que o filme vai avançando, você vai fazendo aquela interação. Agora lançou outro bem bestinha de Kim Schmidt, que tem essas experiências. Eu gosto muito dessa história de experiência, de usuário, de ir atrás. E ao mesmo tempo que eu fico muito ligado, antigamente quando eu assistia o filme, eu olhava só com um olhar de um fotógrafo. Hoje em dia eu olho com o olhar de quem filma. Então eu estou muito ligado em transições, em construção de narrativa, para ir podendo absorver isso daí. Mas então eu fico muito ligado em Netflix e vendo as produções principalmente eu sou viciado em Watch do Facebook para ver aqueles videozinhos rápidos, agora no Reels, no Instagram também para ver aquelas coisas. Eu consumo muita coisa, eu consumo o tempo todo, estou com duas telas e às vezes eu estou fazendo um stream e outra tela aberto, consumindo alguma coisa assim, vendo essas novidades, porque daqui a pouco isso já não é mais novidade. Isso é verdade, isso é verdade. Gente, eu acho que a gente caminha para um encerramento. Eu agradeço imensamente, em nome de toda a equipe do Festival de Brasília, a participação de vocês, o tempo de vocês, o carinho de vocês. Eu acho que vivemos tempos muito difíceis, assim, politicamente falando, de saúde pública falando, e acho que o trabalho de vocês é extremamente importante. Eu acabei de ver o doc que você acabou de soltar no UOL, o antes e o depois, sabe? De ver gente produzir no meio dessa pandemia, produzir com segurança, colocar a equipe em segurança. Acho que isso é o mais importante. A gente conseguir fazer esse festival de uma forma segura e ter a fala de personagens que são admirados por tanta gente, assim. Meu muitíssimo obrigado à participação de vocês, a esse bate-papo tranquilo, leve. Isso é a cara do nosso festival. Era uma coisa, no melhor sentido, despretensiosa, sabe? Sem a pompa, sem o apogeu de criar muita expectativa. É colocar gente como a gente que a gente admira, profissionais que nós admiramos, para conversar, para trocar ideia, para falar que, sabe, está cansado, está com sono, bebe água e vem aqui, para ficar uma coisa mais aconchegante. Eu acho que é um momento que o país precisa de aconchego, precisa de ternura, né? E vocês são dois profissionais que
abundam as redes com ternura. Assim. Sou fã de vocês dois. Né? Muitíssimo obrigado pela atenção e participação de vocês. Eu é que agradeço a oportunidade de participar e estar junto aqui a duas feras que eu sempre fui fã, né? João e o Tony. Aí, Tony, a gente já tem o maior contato por essas histórias de rede social. O mestre Versiani sempre integrando a gente. O João Weiner, eu tenho uma foto dele que o Ranger hoje me mandou pelo Foto Escambo. Então, assim, para mim é um prazer. A gente está aqui no cantinho da gente, fazendo um trabalho humilde, mas com muito gosto e com muita paixão. Porra, eu só posso agradecer. Puta conversa boa, foi demais, foi incrível. E é aquilo, né, Tony? Convite teu, eu aceito sem nem saber o que é ainda, cara. Pode convidar que eu já tô aceitando. Valeu, querido. Obrigado. Sou teu fã, cara. Valeu, do gente. Trabalho, parceiraço. Gente, muito obrigado. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau.